Paz e graças, meus prezados irmãos, com imenso prazer que pela graça e o poder de nosso Deus, iremos dar início, mais uma vez, a uma palestra de suma importância para o povo de Deus. É a continuação da mensagem que tem por título Uma Contrafação da Chuva Serôdia. É o vídeo de parte 3. Eu convido a todos os meus prezados irmãos para que acesse esse canal, o canal Despertai 1844, e pela graça do Senhor nosso Deus, ali está disponível material muito importante para o povo de Deus nesses últimos dias. Mensagem que vem desmascarando o nosso inimigo, mensagem que vem nos ensinando como guardar os mandamentos de Deus, como observar e santificar o Santo Sábado, mensagens com temas sobre chuva serôdia, o alto clamor do terceiro anjo, mensagem com respeito ao santuário celestial. Enfim, tem muitos temas para ser discorrido, para ser compreendido pelo povo de Deus nesses últimos dias. Nesse momento, nós iremos orar ao Senhor, iremos nos ajoelhar para pedirmos as bênçãos dos altos céus, e logo nós iremos continuar a continuação da mensagem da contrafação da chuva serôdia. Dentro desse tema nós iremos ver como é que Satanás tem e vai fazer uma contrafação da chuva serôdia. Nós já estamos vendo Satanás, ele trabalhando em cima desse ponto, tentando enganar os adventistas do sétimo dia. A maioria dos adventistas do sétimo dia, eles pensam que Satanás vai enganar somente o mundo lá fora, vai fazer uma contrafação somente lá fora, vai fazer prodígios e etc. Não. A profecia, ela também tem um cumprimento dentro da igreja adventista do sétimo dia. Pois se Satanás conseguir enganar o povo de Deus, os adventistas do sétimo dia, então ele sabe que a volta de Cristo será adiada. Então, Satanás tem trabalhado em cima desse ponto, tentando desviar os adventistas do sétimo dia a 180 graus, bem distante da compreensão, do preparo da chuva serôdia. Oremos ao Senhor nosso Deus, pedir suas bênçãos para compreender essa mensagem, para que possamos transmiti-la pelo poder e a graça de nosso Deus. Oremos então. Santo, santo nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este grande privilégio que o Senhor me concedeu. Pai querido, iremos dar início a mais uma palestra que o Senhor nos deu a graça para transmitirmos, a mensagem que tem por título Uma Contrafação da Chuva Serôdia. Abençoe-me, Senhor, também abençoe essa mensagem, para que essa mensagem venha despertar o teu povo, para que teu povo, Senhor, seja esclarecido e venha distinguir, Senhor, o certo do errado, para que possamos assim estarmos preparados para recebermos a verdadeira chuva serôdia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Olá, meus prezados irmãos, paz e graça seja com todos. É com imenso prazer que, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, iremos dar início a mais uma palestra, como já falamos na introdução, uma palestra intitulada A Contrafação da Chuva Serôdia. É a continuação da palestra 1 e 2, que iremos dar continuidade. Nós iremos ler o livro de 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, que diz: E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Nós iremos focar 2 pontos nesse versículo. O versículo diz que Deus permitiria que o erro alcançasse a todos que não tivessem amor pela verdade,
Segundo ponto, todos que têm prazer na iniquidade, todos que têm prazer no pecado, todos que se satisfazem, aqueles que não acreditam, que não anseiam pela vitória sobre o pecado, pela uma completa libertação do diabo, da carne e do mundo. A essas pessoas que não creem, que não anseiam, Deus irá permitir, e já tem permitido, que chegue em suas portas a operação do erro. Então, por isso, nós devemos ser sinceros para com Deus. Jesus Cristo, ele pagou um preço muito alto pela nossa salvação. Ele nos comprou, ele foi enviado do céu, tornou-se um ser como cada um de nós, suportou na sua carne todas as aflições, ele herdou, acarretou sobre ele a nossa natureza humana pecaminosa, com todas as paixões que todo ser vem aqui na terra. Então ele mostrou e demonstrou que é possível o homem em natureza humana pecaminosa vencer o diabo, a carne e o mundo. Então é o nosso privilégio, pela graça e poder de Deus, através do poder do Santo Espírito, lutarmos e alcançarmos a bendita vitória que está prometida a cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe. Então, meus prezados irmãos, aqueles que não têm amor pela verdade, que não amam a verdade, ao ponto de se entregar, de dar-se, gastar e se gastar, a operação do erro será bem-vinda em sua porta. E aqueles que também têm o amor na iniquidade, que têm prazer na iniquidade, se deleita na iniquidade. Então, Deus nos prometeu a promessa da chuva serôdia, há também a promessa da chuva temporã e da chuva serôdia. Então, Deus está esperando que a sua igreja se prepare para receber essa grande bênção que Deus pretendia derramar em 1888. Em 1888, se a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nossa igreja, não tivesse rejeitado a mensagem que Deus enviou por intermédio dos pastores Jones e Wagner, a chuva serôdia teria caído e dentro de 2 anos a obra estaria concluída. Então, até hoje a chuva serôdia não caiu, não está caindo. Isso significa que a mensagem nunca foi aceita, nunca foi crida e ainda não foi compreendida. Por quê? Porque Deus enviou essa mensagem àqueles 2 mensageiros, Caleb e Josué, ou seja, Jones e Wagner. Eles nos trouxeram as boas novas de que, pela graça e poder de Deus, os gigantes seriam vencidos. Que pela graça e poder de Deus, os muros de Jericó, ou seja, imagem da besta, lei dominical, seriam jogados por terra. Então, agora nós estamos nesse dilema. Que dilema? O dilema é que Satanás está enganando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, está levando ela a buscar por uma chuva serôdia de um modo em que Deus jamais nos deu, jamais foi a vontade do Senhor. Então é importante que nós tenhamos um coração sincero, um coração honesto perante Deus e busquemos a maneira correta de como Deus quer que nos preparemos para recebermos essa grande bênção. Se nós não tivermos um coração sincero, se nós não deixarmos de lado todas as opiniões de homem, se nós não deixarmos de estar correndo atrás de homens, tentando endeusar os homens, nós iremos receber uma falsa chuva serôdia. E assim estaremos despreparados para a verdadeira chuva serôdia. Nós iremos mostrar que a falsa chuva serôdia virá primeiro
A verdadeira chuva serôdia virá depois. Eu lembro-me de que, alguns anos atrás, eu li uma revista Adventista do Sétimo Dia, em que o autor colocou na sua matéria que a chuva serôdia estava caindo, que pingos da chuva serôdia estava caindo. Por quê? Devido a as conferências que estavam sendo feitas e muitas pessoas estavam sendo batizadas. Também agora, recente, vejo uma senhora por nome Daisy Scarlante, eu creio que é isso o nome, está pregando que a chuva serôdia também está caindo. Enquanto a verdadeira chuva serôdia não está caindo. A única que já está caindo, que já está iniciando, é a falsa chuva serôdia enviada pelo pai da mentira, por Satanás. Então é importante que nós, como povo de Deus, venhamos usar a Bíblia e o Espírito de profecia e sermos guiados por essas duas fontes que Deus deixou para guiar o seu povo, para preparar o seu povo, para divertir o seu povo. Então, nós iremos ler o grande conflito. Mas antes disso, quero ler esse comentário. Há alguém que tenha estudado todas estas profecias com muito esmero e astutamente tem traçado seu plano de contra-ataque. Satanás sabe que não pode impedir o cumprimento destas profecias. Portanto, tem determinado frustrar os propósitos destas, por meio de uma estratégia empregada anteriormente por ele, a introdução de uma contrafação antes que o genuíno apareça. Então, esse é a estratégia de Satanás. É o plano que ele delineou e que já está em cumprimento dentro da nossa amada igreja. E muitos irão e já estão caindo nessa armadilha. E me refiro também, aqui nesse momento, eu me lembro de uma carta, que depois irei fazer um vídeo baseado nisso. Ellen G. White estava numa estação de trem com dois amigos muito íntimos, e de repente Deus mostrou a ela uma visão. E nessa visão ela viu um grande vendaval, uma grande tempestade. E ela olhou e não viu ninguém ligado a uma instituição em pé. Certo? A obra de Deus nesses últimos dias, Deus irá encerrar esta obra de uma forma muito inesperada. As pessoas que estão esperando de uma forma irão se surpreender. Me refiro também aos chamados grupos de verdades presentes. Chamando porque Satanás também está enganando, ele está batendo palma e sorrindo. Por quê? Hoje tem se levantado muitas pessoas que se intitulam de verdade presente, achando que este título faz deles melhores do que aqueles que estão lá dentro da denominação, praticando o pecado de uma forma livre e aberta. Ou seja, muitas dessas pessoas, e quase todas que se intitulam verdade presente, também não têm crido na verdade, não têm aceito na verdade. Eles, a maioria deles, cada um está com o seu grupinho, se intitulando um melhor do que o outro, um pregando um assunto melhor do que o outro. E o tempo todo eles ficam girando em torno do termo: é possível ser vitorioso, Jesus Cristo veio com natureza tal, assim, assim, assim. Enquanto a maioria deles não querem, não estão aceitando a verdade como ela é. Não estão trazendo uma verdadeira reforma completa para as suas vidas. Aceitam um ponto
e pisam outro, aceitam um ponto e negam outro. A gente vê a maioria dessas pessoas que se intitulam verdade presente, tornam bater no mesmo ponto, na mesma tecla. Não querem aceitar toda a verdade. Não quer crer em toda a verdade, certo? E a maioria está formando o seu grupo, o seu partidarismo. Então, muito cuidado. Deus tem uma verdade para nós, e ela diz é a verdade presente. Deus vem salvar um povo. Se Deus vem salvar um povo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. Então, para nós sermos da verdade presente, então nós verdadeiramente temos que buscar o poder e graça de Deus para crermos e praticarmos a verdade. Iniciarmos uma reforma em todos os ângulos, em todos os pontos de nossa vida. Não apenas num ponto. Não apenas ficar somente pregando sobre música, ou somente sobre reforma para a saúde, ou somente sobre vida no campo, ou então ficar somente falando sobre perfeição cristã e não trazer a perfeição cristã para todos os pontos de sua vida. Reforma para a saúde, ou vida no campo, ou reforma do vestuário, aparência. É incrível como a gente vê muitas irmãs, muitos grupos falando sobre verdade presente e vitória sobre o pecado, as mulheres com as sobrancelhas bem fininhas, com o cabelo bem cortadinho, toda pintadinha, o cabelo pintado, hoje está de loira, depois está de morena, hoje está com cabelo liso, amanhã está com cabelo cacheado, certo? De calças, a maioria dos irmãos, muitos irmãos de verdade presente, com roupas unissex. Nós temos que entender que o unissex foi criado por Satanás, ou seja, Satanás tentando integrar no homem dois sexos, tentando tirar o que Deus colocou no homem, certo? E Ellen G. White, ela diz que deve haver uma completa distinção, tanto Ellen G. White como a Bíblia, na aparência e no vestuário do homem e da mulher, certo? Então é importante que nós venhamos crer em toda a verdade, com respeito ao sábado, santificar o que é santificar o sábado, certo? Então é importante também nós crermos na verdade de vida no campo, porque é impossível um adventista do sétimo dia formar caráter perfeito, estar preparado para receber a chuva serôdia, estar preparado para receber o selo de Deus, enfrentar a lei dominical morando nas cidades. É impossível, não tem a mínima chance. Por quê? É pelo contemplar que nós somos transformados de glória em glória. E o campo, Ellen G. White diz que não é o céu, mas nós estamos livres de muitos males que nos impedem de formarmos um caráter perfeito, à semelhança do Senhor. Nós iremos ler agora o Grande Conflito, a página 464, e depois nós iremos trabalhar em cima desse parágrafo. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Olha só, né? Como não foi testemunhado desde o tempo de Pentecoste, um verdadeiro reavivamento. É isso aqui que Satanás tem medo, é o que ele teme. Então, por isso, ele já criou sua contrafação para enganar o povo da profecia. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, que tempo? Que será no decreto dominical. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor de Deus e a sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fosse proclamada
no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Que maravilha, né? O inimigo das almas deseja estovar esta obra. Que obra? Desse evento que nós estamos acabando de ler, o derramamento da chuva serôdia, milhares se convertendo num dia. Ele diz mais: e antes que chegue o tempo para tal movimento do derramamento da chuva serôdia, esforçar-se-á para impedi-la. Como ele vai impedir? Qual é o seu esforço? Ela continua: introduzindo uma contrafação nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor. Fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Então, Satanás, o diabo, ele primeiro está trabalhando de uma forma bem séria na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque o reavivamento verdadeiro, o despertamento que irá acontecer lá fora, tem que partir daqui. Olha o que a palavra de Deus diz em Mensagens Escolhidas, volume 2, a página 367. A palavra de Deus declara positivamente que sua lei será escarnecida, pisada pelo mundo. Haverá extraordinário predomínio da iniquidade. O professo mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado. Aqui, as igrejas protestantes. E a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. Ou seja, a igreja adventista do sétimo dia estará em corrupta harmonia. Ou seja, tudo que se vê lá fora, no mundo lá fora, vai estar dentro da igreja adventista do sétimo dia. E nós já estamos vendo isso acontecer. E um dos principais mentores que está trazendo esse mundanismo, tornando a igreja aqui no Brasil, certo? Semelhante ao mundo, chama-se o Novo Tempo, certo? Então Satanás tem trabalhado em cima disso, certo? Para tornar a igreja corrupta, igual ao mundo. Então nós estamos vendo bem aqui que é este povo que estará em harmonia com o mundo, vestindo igual ao mundo, se relacionando igual ao mundo, comendo igual ao mundo, porque está escrito também em Serviço Cristão, página 38, em Parábola de Jesus, página 316 e outras fontes, certo? Então é este povo que vai estar pedindo uma chuva serôdia de uma forma errada, sem querer uma transformação de vida, sem querer uma reforma completa, que Satanás vai enganá-los. Consideremos algumas características do falso reavivamento. Então nós iremos considerar algumas características do falso reavivamento. Depois nós iremos considerar algumas características do verdadeiro reavivamento. Primeiro, há um excitamento emotivo exaltando as emoções acima da verdade. Então, o primeiro ponto
é que será exaltado as emoções acima da verdade. As emoções serão tidas como consagração, como reavivamento. Então as emoções irá falar mais alto do que a lei de Deus, o assim diz o Senhor, o está escrito, certo? Mas nós iremos ver o emocionalismo, é o que a gente vê em muitos grupos do Zap, em muitos grupos do Facebook, em muitas igrejas, é o emocionalismo. Não pode falar nisso, não pode tocar nisso, não pode falar nisso. O emocionalismo, porque Deus é amor, porque Deus é assim, Jesus disse assim, o emocionalismo. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Então houve o quê? Mistura do erro com um pouco de verdade. Um pouco de verdade e um pouco de erro serão introduzidos, certo? Aqui nós estamos vendo o primeiro ponto, como Satanás está e vai enganar muitos adventistas do sétimo dia. Segundo ponto, rebaixando a norma da piedade. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quanto à conversão e santificação, resultando em baixar na igreja a norma da piedade. Então, o que foi baixado na igreja? A norma da piedade. A norma da piedade. Aqui deve encontrar-se o segredo da falta do Espírito e o poder de Deus nos avivamentos de nosso tempo. Então, o que Satanás fez? Levou a igreja a baixar o que? A norma da piedade. Então essas pessoas agora estão cheias do Espírito Santo, o falso Espírito Santo, e vão dizer que estarão recebendo a chuva serôdia. Mas o que aconteceu, o segundo ponto, foi baixado a norma de quê? Da piedade. Não apenas na igreja adventista sétimo dia, mas eu também me refiro a muitos que se intitulam verdade presente. Então hoje, pode se batizar de qualquer forma. Que é baixar a norma da piedade? Baixar a norma da piedade é, você pode ouvir a música que você quer, você pode assistir o que você quer, você pode comer o que você quer, você pode beber o que você quer, você pode vestir a roupa que você quiser, você pode fazer do seu cabelo, mulher, o que você quiser, você pode pintar, você pode tosquiar, você pode alisar, certo? Você pode fazer o que você quer, certo? Você pode falar da maneira como você quer, você pode ir aos lugares que você quiser. Então, a norma da piedade foi baixada. Então, quando a igreja adventista do sétimo dia surgiu, um dos pontos de fé da igreja adventista do sétimo dia era com respeito a teatro, televisão. Então era proibido dentro dos pontos de fé da igreja adventista. Já agora, no manual da igreja e as 28 crenças, então isso aí foi retirado. Por que foi retirado? Porque a igreja adventista agora está fazendo filmes, a igreja adventista agora até novela vai fazer, né? Se já não está fazendo. Então foi baixada a norma da piedade. Hoje, os cantores dentro de nossa igreja cantam rock, cantam jazz, todo tipo de música foi colocada. A bateria. Então, hoje nós vamos ao sábado na igreja, nós entramos vazio e voltamos vazio. Por quê? Porque quem lá está pregando é uma irmã com a sainha bem curtinha, certo? Ou então com o cabelo pintadinho. Então, a norma da piedade foi o quê? Baixada. Gostaria de ler de novo esse texto. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quanto à conversão e santificação.
Então, baixou a norma divina. Então, agora a igreja tem uma concepção errônea da mensagem da justificação pela fé. Então, hoje a igreja não sabe o que é mais justificação pela fé. Entende que justificação pela fé é simplesmente Deus declarar o homem justo. Nós iremos encerrar aqui, iremos dar continuidade, vamos orar ao Senhor, agradecer e pedir suas bênçãos. Santo Deus de bondade, obrigado, Senhor, por essa mensagem que acabo de transmitir. Obrigado por esse vídeo que foi feito, foi realizado. Abençoe para que alcance a tua igreja, teus filhos mundialmente. Abençoe para que nós possamos, Senhor Deus, pelo poder da tua graça, Senhor, e da tua palavra santa, rompermos com as trevas, com o pecado, com o diabo e o mundo, no nome santo de Jesus, e assim estarmos preparados para recebermos a verdadeira chuva cirúrgica. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.